Shalom, Haverimas, Makob, Seder, ou seja, tudo bem com vocês, meus amigos, a paz. Primeiramente, gente, muito boa tarde. Eu estou aqui diretamente de Campos de Goytacazes. Vim cumprir aqui um ministério, cumprir uma agenda. E primeiramente, o que eu quero pedir a vocês para que curtem, comentem, compartilhem. Porque quando vocês fazem isso, vocês logo em si, como se fosse um sistema de inteligência da plataforma do YouTube, eles verão que o vídeo é relevante e irão compartilhar para outras pessoas, tá bom? E é isso aí. Gente, olha só, primeiramente, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, Lucas capítulo 19, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 4. A Bíblia diz assim, então, correndo adiante, subiu no sicômoro, ok? Subiu no sicômoro. E o hebraico, gente, ele é transformador. A língua hebraica é o transformador e a Bíblia ela passa por 4 pilares. Para quem não sabe, meu nome é Samuel Andrade, no nome do canal, Aleph Samer, que em hebraico significa aquele que tem autoridade pela palavra de Deus para proteger e auxiliar quem está caído ou caído. E eu sou estudante de hebraico, também história bíblica, história extra-bíblica, ok? E o hebraico ele é muito transformador, entendeu? São 4 pilares: cultura, que é judaica, história, que é Israel, língua, que é o hebraico, e geografia, que é o país. Tudo na Bíblia tem significados e conceitos. Nome de animal, nome de pessoas, a criação de Deus, tudo tem um nome, um conceito, um significado. E o que eu quero trazer para vocês, o Dr. Lucas, como ele era médico, eu não vim aqui objetivamente falar da parte teológica, mas ele fala sobre um Jesus que veio como rei também para poder expiar, como forma de expiação para as nações, tá certo? E ele apresenta o Jesus como touro, como boi, mas isso aqui é uma questão teológica por outro dia, mas eu quero ser objetivo à questão do hebraico. E a Bíblia diz que ele subiu numa figueira, ou figueira brava, tá? Vamos ver se vamos falar sobre a figueira brava. Meu objetivo é falar apenas sobre o sicômoro. E a Bíblia diz que quando ele subiu no sicômoro para poder ver Jesus passar, tá bom? Eu vou ser bem objetivo. Tem um porquê de ele subir numa figueira, ver Jesus passar. Mas, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é que Zaqueu, quando ele sobe, na verdade, o significado original do hebraico acerca da figueira é Shequemá, tá certo? Shequemá, que vem da raiz de Lechaquema. Shequemá significa reabilitação, que vem da raiz de Lechaquem, que significa reabilitar. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte, nós vamos ver em que a Bíblia diz que ele subiu numa figueira, tem aproximadamente entre 12 a 13 metros de altura. Gente, vamos entender aqui o conceito, tá ok? Reabilitar, reabilitação. Por quê? Veja bem, Zaqueu, tanto faz o nome dele hebraico, Zacar, Zahar, Zerarias, Zacai, são vários significados. Deus lembrou, justo, são vários significados e também vem da raiz também de Melquisedeque, ok? Melech Tzedek. Então vamos lá. Para você entender, essa figueira, essa sicômoro ou figueira brava, para você entender, então temos duas possibilidades, ou sicômoro ou figueira brava, enfim. Vamos lá. Figueira brava, para quem não sabe, o profeta Oséias, se eu não me engano, ele era cultivador de sicômoro, figueira e boiadeiro. E a sicômoro figueira, ela é um tipo de árvore que ela é uma figueira brava por quê? É tipo zambujeira, é um tipo de oliveira. Zambujeira é um tipo de oliveira que ela é uma oliveira estéril, muito ruim, entendeu? E o sicômoro figueira, tendo 13 metros de altura e 5 ou 8, se eu não me engano, de largura, ela é um tipo de árvore, sicômoro figueira, que para ela dar frutos, o cultivador tem que furá-la. Ela libera o gás etileno, se eu não me engano, ela libera. Eu estudei um pouquinho a química para poder falar disso aqui. E o próprio ar, ou seja, quando ele vai furá-la, ela passa a dar fruto, ela começa a frutificar. O seu fruto fica bom para ser comido, fica comestível quando o cultivador a fura. Então sai ao mesmo tempo a água, certo? E ao mesmo tempo também
sai a parte do fruto, porque você fura, é questão de lógica. É igual você fura uma árvore ali, que a gente era pequeno, nós furávamos a árvore e ela saía aquele leitinho branco, entendeu? Então, o que acontece? A figueira também, também tem a tipologia da cruz de Cristo e da pessoa de Jesus. Também tem. Porque se você vê, a Bíblia diz lá em João 19, quando Jesus, os soldados romanos já haviam crucificado e furaram Jesus, o texto diz que sai dele, claro, água e sai sangue. Sai dele, sai o sangue e sai a água. Se você vê, isso aqui é uma questão para o outro dia, mas só para você entender, tá ok? Acerca quando Moisés fere a rocha, quando o Senhor manda ele falar, ele bate 2 vezes, o Midrash diz que sai água e sai sangue. Então a figueira é um tipo de produto que serve também para poder fazer veneno, serve para medicina, que é para poder limpar ferida, serve para curar, produtos medicinais, de higiene, entendeu? Então, quando ele sobe na figueira, era como se o Dr. Lucas estivesse dizendo o seguinte: olha, Deus vai te reabilitar, Ele está te reabilitando através da pessoa e da figura da cruz de Cristo. Irmãos, só Jesus, por intermédio da sua vida, só a cruz de Cristo para nos reabilitar. Só que é um detalhe, mas para que isso aconteça, detalhe cultural. Tem tudo a ver com o nome de Zaqueu. Zahar, Zakai, Zerarias, Melech-Tzedek, tudo enfim. O que eu aprendo com isso aqui, gente? Uma questão muito séria. Você vê que quando Zaqueu ele sobe, porque a figueira ela é um tipo de árvore que para ela crescer reta e para ela crescer ereta e justa, ela tem que ser cortada. E é essa palavra profética que eu quero liberar o teu coração. Para Deus começar a te reabilitar para um tempo novo, Zaqueu ele se esconde ali, porque Zaqueu, por ser chefe dos publicanos, ele tinha soldados, ele tinha guarda pretoriana para poder auxiliá-lo, mas ele não faz isso por uma questão também cultural, que eu explico para outro dia, mas para que você entenda, ele poderia ter muito bem soldados para poder fazer com que Jesus viesse a ser forçado a libertá-lo. Mas a Deus e a Jesus ninguém força. Então logo você aprende que para essa árvore crescer justa e ereta, de fato, Zaqueu teve que fazer uns cortes na sua vida. Ele fez o famoso techuvá, que em hebraico significa o arrependimento, o novo nascimento. Vou dar um exemplo aqui. Não adianta eu falar assim, por exemplo, se eu falei mal de alguém, eu não posso falar apenas assim: fulano, me perdoa porque eu falei mal de você, que eu te caluniei, eu te dei mau testemunho. O que acontece aqui? Dentro do pensamento bíblico e hebraico, até acerca da oferta, mas eu vou explicar para outro dia, no outro vídeo. Quando eu falo mal de alguém, que é chamado em hebraico rehilut, que é fofoca, quando eu faço fofoca de alguém, o que eu tenho que fazer? Eu falei mal de você, agora eu vou por toda a cidade, eu vou por todo o bairro e vou falar: gente, me perdoa porque eu falei mal de fulana. Me perdoe porque eu falei mal de ciclano. Hoje, o arrependimento ele é falso. Eu apenas te peço perdão, mas eu não cumpro arrependimento. Por exemplo, eu roubei algo de você. Se eu roubei algo de você, eu não tenho que apenas te pedir perdão pelo meu roubo, pelo meu furto. Não, eu tenho que te devolver ou comprar algo novo para você. E é isso que tem acontecido, que as pessoas não têm sido reabilitadas para um tempo novo. Por quê? Porque, infelizmente, não cumpre o techuvá, não cumpre o arrependimento. Samuel, me explica. Vou explicar para você entender bem aqui numa linguagem bem carioca. O que Deus quer falar conosco é: para eu te reabilitar para um novo tempo, para lugares altos, eu vou ter que cortar algumas amizades da sua vida. Eu vou ter que cortar algumas companhias, eu vou ter que arrancar alguns costumes seus, eu vou ter que arrancar algumas coisas que você faz que não me agrada. Então, para Deus nos reabilitar para um tempo novo, Ele vai ter que arrancar amizades, vai ter que arrancar coisas, entende? Vai ter que nos arrancar de ambientes. Mas Zaqueu, quando o texto diz que Jesus falou para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa, também depressa. É um contexto em hebraico também que, se não fosse da decisão dele, ele não, ou seja, ia ter nada da vinda de Jesus dentro da sua casa. Quando Zaqueu, então, ele desce depressa, quando ele se arrepende, o texto diz que muitos pecadores, muitos habitantes, pecadores, não sei pecadores. Por quê?
Porque o povo começou a dizer assim, mas esse homem vai entrar na casa de um pecador como se eles não pecassem. Aí Zaqueu, quando ouviu aquela palavra, ele não rebateu não, gente, ele agiu. Ele falou, Senhor, se numa coisa tenho defraudado, eu restituirei 4 vezes mais. E Êxodo capítulo 22 só se exigia acerca de devolver quadruplicadamente quando fosse acerca de uma ovelha. Ou quando fosse acerca de um animal muito específico, se eu não me engano, acho que é o boi. Está lá em Êxodo capítulo 22. 5 ou 4 vezes. Aí Jesus disse para Zaqueu, a salvação chegou a essa casa. Porque a salvação só chega na nossa casa, na nossa vida, quando de fato se arrependemos. Então minha oração e a minha palavra é para que o Senhor nos ensine a cumprir o verdadeiro techuvá, o verdadeiro arrependimento. Voltar ao plano original. Então, essa é a minha palavra. Para que a salvação, para que de fato algo de Deus chegue na nossa vida, é necessário Deus fazer e nós fazemos também. Primeiro, Zaqueu desceu e logo depois ele se arrependeu. Ele devolveu tudo aquilo que ele havia defraudado às pessoas. Esse é o verdadeiro arrependimento, que o Senhor nos abençoe. Bom? Shalom, o Lehitraot, que em hebraico significa paz, até mais ver, tá bom? Viu como é fácil? Viu como é fácil entender a Bíblia a partir da originalidade da língua hebraica, do costume e da cultura de Israel? Deus te abençoe. Valeu!